Vamos então às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar. Verso 41. Narada Uvacha Makanchana Chuchorajan Yadishvara Vasham Jagat Lokasapalayasvyeme Pahanti Balim Ishituhu Sasamyunakti Bhutani Saeva Vyunanakti Cha. Verso 42. Yatagavo nasi protas tatyam badas chadamabihi bhaktantyam nabihir badha vahanti balim ishituhu. Sri Narada disse: ó rei piedoso, não te lamentes por ninguém, pois todos estão sob o controle do Senhor Supremo. Portanto, todos os seres vivos e seus líderes executam adoração para serem bem protegidos. É unicamente Ele que os une e dispersa. Verso 42. Assim como uma vaca amarrada pelo nariz, com uma longa corda, está condicionada. Da mesma forma, os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Repetindo, verso 41. Sri Narada disse: ó rei piedoso, não te lamentes por ninguém, pois todos estão sob o controle do Senhor Supremo. Portanto, todos os seres vivos e seus líderes executam adoração para serem bem protegidos. É unicamente Ele que os une e dispersa. Verso 42. Assim como uma vaca amarrada pelo nariz com uma longa corda está condicionada, da mesma forma, os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Om Gyanatimirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurum Nitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, me leva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namaste, Om Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Hoje eu estou aqui, estamos aqui em Navagokula. Estamos gravando isso, na verdade, né? Acabou que deu certo, então, né? Deixa eu só dar uma melhorada aqui na minha... Só um minutinho, pessoal. Só fechar minha câmera um segundinho, tá?
estúdio. Eu estou aqui na Nova Gokula, a nossa comunidade aqui na Nova Gokula. E hoje é quarta-feira, né? É o último dia da semana. Então, só para confirmar, Brindavan, nós estamos gravando, então, né? Está gravando aqui. Muito bem. Brindavan, você pode só repetir, assim, responder minha pergunta, por gentileza? Está sendo gravado, então, né? Tá sim, Prabhu. Tá bem, muito bem. Então, eu vou dar sequência aqui. Olha só. Podemos fazer a seguinte argumentação, né? O verso está dizendo que todas as pessoas, todas as entidades vivas estão seguindo os preceitos védicos. Mas nós podemos argumentar da seguinte maneira: eu não sou um seguidor dos Vedas, então essa afirmação não diz respeito a mim. É uma afirmação tribal, né? É uma afirmação local. Ela não é uma afirmação de natureza ampla, ela tem uma limitação dentro do tempo e do espaço, portanto, se trata de uma afirmação para os indianos. Né? E se é uma afirmação que diz respeito aos indianos, e se essa afirmação está sendo falada por um sábio que representa o Supremo, e ao mesmo tempo ela tem uma natureza relativa, logo, Deus possivelmente também é um ser relativo. Ou, como se faz, por exemplo, o seguinte cálculo, né? Às vezes, a gente vê que os representantes de Deus são um pouco, em alguns casos, perigosos, né? Violentos, agressivos, ou então extremamente secos, enfim. Né? A gente pode tecer aí uma série de críticas em relação aos representantes de Deus, que são as suas religiões e seus mestres. Então, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Filho de peixe, peixinho é. Se os representantes do Supremo, aqueles que representam Deus, são eventualmente violentos, arcaicos, fanáticos ou perigosos, logo Deus, então, na sua dimensão máxima, deve ser o mais violento, o mais perigoso, o mais fanático de todos, pela lógica. Aquele que representa uma pessoa vai representá-lo da sua forma literal ou da forma como ele quer ser representado, ou pode ser também que o representante esteja falhando na sua capacidade de representá-lo ou de entendê-lo. Também pode ser isso, tá? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa revisão aí. O representante, vamos colocar da seguinte maneira, tá? Eu abro uma franchise, né? Uma loja sei lá, vamos colocar aí da McDonald's, tá? E aí, eu vou fazer os hambúrgueres, sei lá o que eu vou fazer ali, mas vou fazer com a minha própria fórmula, do jeito que eu quero, vai dar uma coisa completamente diferente. A empresa, McDonald's, pode vir até mim e dizer, olha, você está desautorizado a trabalhar com o nosso, representando a nossa empresa, porque você trabalha com produtos diferentes, inclusive até proibido, né? Nem se consegue representar um McDonald's, Apple. Imagina você é uma representante autorizada da Apple e aí o cara vai na sua loja e tem na Samsung, tem outro Redmi, tem vários. A Apple pode reclamar os direitos privados, né, da representatividade. Isso é bem normal no mundo corporativo, é assim que funciona. Você não pode representar uma empresa vendendo outros produtos. É ilegal, é fraude, é crime. Tá? Então, você não consegue. Agora, imagina que, né, você é um representante de Deus, tá? Então, se você representar o produto de maneira diferente do que ele é, essa pessoa, ou esse gerente, né, esse empresário pode reclamar com você, pode te desautorizar, ou então pode simplesmente te processar criminalmente por fraude, ok? É assim que funciona entre pessoas inteligentes. No mundo de pessoas inteligentes, no mundo das corporações, no mundo da administração financeira, é assim que funciona. Tá? Qualquer um de vocês que quiserem abrir, por exemplo, uma filial da Selo, né? Vamos dizer que você, eu gostei do ideal, paradigma é interessante, tá? Tem uma ideologia positiva, conhecimento bom, beleza, estou dentro e passou pelos treinamentos, pelos cursos, entendeu o contexto,
e quer ser um representante, ter uma filial da Seva na sua cidade aí, vamos dizer que seja isso. Você não vai poder, assim, ensinar, dar ensinamentos sobre, sabe, vamos dizer aí, sobre Buda, que você pode, até pode, porque até eu, né, eventualmente cito. Ou você não pode, por exemplo, fazer um ritual cristão, né, como método de orientação pública. Você até pode. Entretanto, só um minutinho, pessoal, só um segundinho, só resolver um assuntinho. É rapidinho, tá? Bom, então, retomando, estava dizendo, assim, ou se você quer representar, sabe, qualquer instituição religiosa, você vai ter que se harmonizar com o que eles estão falando, tá? Então, essa é a metáfora. Se por acaso uma pessoa, uma religião, um profeta, que seja, queira ou se proponha a representar a pessoa suprema, falando sobre essa pessoa e advogando a causa dessa pessoa, ela então deverá fazê-lo de maneira que seja satisfatória para o empresário original, ou seja, o supremo. Então, a ausência de similaridade, a ausência de simetria, a ausência de simbiose simétrica com essa pessoa vai gerar um rompimento de contrato ou uma fraude, né? Contratual, ok? Então, a lógica vai dizer o seguinte: se os representantes de Deus, que são os sacerdotes, aqueles que apontam para Deus, são violentos, fazem guerras, são perigosos, fanáticos e causam medo, né, às pessoas, logo eles estão representando um produto de um fabricante, de um empresário, de um autor. Esse autor é Deus. Qual é a conclusão, então? Se eu for na matriz, que é a loja formal, a loja principal desse produto, que é o produto Deus, eu vou encontrar fanatismo, violência, perigo e medo numa escala infinita. Essa é a lógica racional. Você pode até não pensar isso, mas a sua inteligência, que não depende do seu controle dela, vai fazer essa conclusão, ainda que no nível mais confidencial, imperceptível até mesmo para você. E a inteligência é um sistema de segurança, tá? Que todos nós temos. Esse sistema de segurança, quando ele funciona muito bem, ele rejeita propostas ou postulados que vai levar o ser ao colapso e ao fracasso e à derrota e à morte certa para depois retornar a renascer novamente. Tá? Então, uma inteligência autônoma que funciona de maneira independente no campo profundo vai sempre trabalhar a seu favor para proteger você de enganos e falhas conceituais. Exatamente como o espermatozoide sai vários, centenas de milhares numa fecundação normal. Só que, intuitivamente, eles acabam evitando, ou eles são levados a evitar certas situações que podem matá-los, ou que podem inviabilizar o projeto deles. Intuitivamente, é assim que funciona. Da mesma forma, nós, seres pensantes, ou almas, intuitivamente, nós sabemos para qual direção ir, que é de volta ao lar, de volta ao Supremo. Todas as entidades vivas que dão esses passos aí, todas, absolutamente todas, tá? E, agora, aquelas que se apropriam dessa intuição e transformam essa intuição num método profissional de ação, esses são chamados os munis, ou filósofos, pensadores, observadores, que buscam a meta última da vida. Então, esses profissionalizam a intuição para alcançar um resultado objetivo favorável para o projeto de vida, que é a ascensão, ou seja, sair do ciclo do samsara. Tá? Então, todas as entidades vivas estão dando esses passos. Não importa se ela é uma formiga, uma barata, uma bactéria, uma zebra, uma pessoa comum, uma pessoa religiosa, um sacerdote renomado, um mendigo de rua, independentemente de qual seja a entidade viva, todas elas estão dando esses passos. E mais cedo ou mais tarde, essa entidade viva vai chegar à seguinte conclusão: que
o ideal de vida não é permanecer nascendo e renascendo, mas ascender aos céus e interromper esse fluxo de misérias e sofrimentos, tá? Só mais um segundinho, pessoal. Então, desculpa, pessoal, a interrupção. Eu vou finalizar aqui agora o raciocínio. Quando o verso... leia de novo, por favor, o verso, a parte do verso que diz que todas as entidades vivas estão se movendo de acordo com os preceitos védicos, por favor. Está com o seu microfone fechado, é isso? Desculpa. Então, é o verso 42. Assim como uma vaca amarrada pelo nariz com uma longa corda está condicionada, da mesma forma os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Então, todas as entidades vivas, todos os seres humanos, aqui menciona todos os seres humanos, tá? Mas as leis da natureza são criações do Senhor Supremo. Então, todas as entidades vivas estão necessariamente condicionadas pelas leis da natureza e, portanto, pelas leis de Deus. Aqui o verso está mencionando apenas os seres humanos, mas nós podemos ampliar, não é, essa condição para todas as entidades vivas também. Como no Krishna Bhagavad Gita, ele, então, ele vai afirmar que todas as entidades vivas, todos seguem os meus preceitos. Em última instância, todos seguem os meus caminhos, ou os caminhos que eu tracei para que elas seguissem de uma forma ou outra. Como num avião, né? Dentro de um avião, você tem todas as pessoas dentro de um avião estão indo para o mesmo destino. Agora, dentro do avião, você tem uma certa locomoção com base no livre-arbítrio. Você pode levantar, você pode caminhar pelo corredor, você pode ir ao banheiro, você pode dormir ou não, você pode comer ou não, você pode assistir TV ou não, mas você não pode descer do avião. Você não pode, sabe, começar a ouvir som alto. Tem muitas coisas que não se pode fazer dentro de um avião e algumas que podem. Então, tem uma certa condição de livre-arbítrio, porém condicionada a um destino fixo, já pré-determinado. De forma semelhante, essa nave, que é a criação, chamada Jagat, a criação do Supremo, tem um destino já fixo e projetado para que seja alcançado por todas as entidades vivas. Dentro da nave, que é o Jagat, a criação, as entidades vivas eventualmente têm uma certa capacidade de locomoção, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio, e aí isso tem uma certa limitação, dependendo da situação em que os seres estão. Porém, todos eles estão caminhando para a mesma fase, ou seja, o mesmo destino fixo. Então, todos seguem os preceitos tratados ou traçados pelo Senhor Supremo. Falando-se especificamente dos preceitos védicos, vamos lá. A palavra Veda significa verdade, né? Assim, como nós falamos aqui no nosso português, fulano vedou a caixa d'água, né? Vamos vedar a entrada, né, da barragem. Significa selar, fechar, concluir, formalizar e definitivamente resolver o assunto, ou seja, estancar o assunto. Então, Veda significa algo que está já finalizado. Vedar significa finalizar. Vero, do latim, significa verdadeiro. É vero, é védico. Védico, verdade, veracidade. Tudo isso vem originalmente do sânscrito Vedas, que significa verdade. Tá? Muito bem. Agora, nós também podemos entender da seguinte maneira: como as variações elas podem ser interconectadas,
Então, todas as instâncias que se referem à verdade, tudo aquilo que é verdadeiro é védico, tá? Tudo aquilo que é verdadeiro é védico. Então, uma vez que todas as entidades vivas estão seguindo o caminho da ascensão por diferentes caminhos, mas o destino é o mesmo, todas elas estão seguindo o preceito védico. Qual é o preceito védico? Qual é a fundamentação védica? Que a entidade viva deve desenvolver-se, adquirir consciência, maturidade, tornar-se altruísta, ou seja, benevolente em relação ao mundo ao seu redor, aceitar para si o destino a qual ela está orientada a ser, que significa ascender aos céus e jamais voltar a renascer nesse mundo material, chamado material, né? Então, esse é o destino para todas as almas, independentemente de qual caminho, em tese, ela esteja seguindo, ela está seguindo apenas um único caminho, ou seja, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Isso é védico. Tá? Então, esse verso trata desse assunto. A vaca amarrada pelo nariz é uma metáfora, né? Na Índia, eles, no passado, inclusive ainda hoje se faz isso, no Nordeste se faz isso, amarram-se 2 bois, né, ou vacas, e fazem elas ficarem girando ao redor de um moinho, e elas ficam girando uma pedra que vai moendo os grãos, transformando aquilo em farinha, né? E elas ficam ali girando ao redor, e por mais que elas andem, elas não saem daquele limite traçado para elas, né, nesse sentido. Assim também o mundo, ele gira em espiral. Todas as galáxias, né, têm movimento espiral. O próprio universo como um todo tem movimento espiral. E esse movimento espiral é também ascendente. Então, ele é espiral e ascendente. No formato da nossa Kundalini, que tem essa formação também. É espiral e ascendente. Então, todas as criaturas dentro do universo estão fazendo um movimento espiral em ascendente, né? Então, vou finalizar a minha fala aqui com a seguinte informação. Você está aí sentado, né? Você está paradinho aí na cadeira, né? Você pode checar isso daí? Ok. Sim, Devananda, estou paradinho na cadeira, estou paradinho aqui na cadeira, estou olhando para a tela. Muito bem. Isso é verdade até que ponto? Até o ponto em que você não tem uma visão periférica de longo alcance. Se você estiver olhando apenas para a singularidade onde você está parado ou parada. Mas se você observar o movimento que a Terra está fazendo, você está viajando a 1.600 km por hora, sentadinha, sem fazer nenhum movimento. A Terra gira a aproximadamente 1.600 km por hora. E você está fazendo esse movimento junto com a Terra. Então, você está em movimento acelerado. 1.600 km por hora é mais rápido que a velocidade do som. Então, quer dizer, você está indo bem rapidinho, viu? Agora, vamos imaginar que seja só isso. Bom, acontece que não é só isso. O sistema solar está girando ao redor da galáxia a uma velocidade média. Eu não tenho certeza, tá? Esse número que eu vou dar aqui é absolutamente aleatório, ele não é... Assim, eu me esqueci o valor dele, mas tem o valor. Dá uma olhadinha, Brindavana, por favor. Veja a quantos 1.000 quilômetros por hora o Sol está girando ao redor do centro da galáxia, ou seja, ao redor da galáxia. Mas acontece que nós damos uma volta ao redor do centro galáctico, onde tem um buraco negro, na nossa espiral, né, na galáxia, na nossa Via Láctea, a cada 240 milhões de anos, aproximadamente, 240 milhões de anos, que são 2 ciclos do Sol, nós temos aqui 12 meses é um ano, 24 meses são 2 anos. Então, o Sol faz o equivalente para 24 horas é um dia e uma noite. Então, para o Sol, para o movimento que o Sol faz ao redor da galáxia, 24 horas seria um dia e uma noite, um dia completo, é equivalente a 240 milhões de anos. Então, a cada 240 milhões de anos, o Sol sai da posição em que está e volta exatamente na mesma posição. Então, no período em que o Sol passou aqui, há 160 milhões de anos aproximadamente, que foi o período que os dinossauros estavam vivendo na Terra, ele não deu uma volta ainda completa ao redor do centro galáctico, que é o buraco negro no centro da galáxia. Olha aqui, o Sol orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade média
Por favor, Vrindavan, leia que saiu da minha tela aqui. Leia a informação. O Sol orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade média de cerca de 220 quilômetros por segundo, o que equivale a aproximadamente 792 mil quilômetros por hora. Olha para isso. Nós estamos em movimento a 722 mil quilômetros. A Terra tem uma circunferência de, se eu não me engano, parece que 40 mil quilômetros, se eu não me engano. Eu sei que, né, para dar uma volta ao redor da Terra, consegue me dar essa informação aí? 722 mil quilômetros por hora. Imagina que você estivesse na Terra girando assim. Você ficaria completamente bugado, né? Voava tudo para todos os lados. Mas 722 mil quilômetros por hora. Você sentadinha aí na sua poltroninha, está viajando ao redor do centro galáctico, que é o buraco negro, que se alimenta no centro da nossa galáxia, a 722 mil quilômetros por hora. E sentadinha na sua poltrona, na Terra, você está girando a aproximadamente... aí também já me perdi. Tá? A Terra, a circunferência da Terra, 40 mil quilômetros, né? Agora, Vrindavani, pega a informação de quantos quilômetros por hora a Terra está em movimento, tá bom? Mas, enfim, a questão é que você está em movimento acelerado em todas as circunstâncias, seja ela do ponto de vista da singularidade, a Terra, seja ela do ponto de vista da sua dimensão local, que é a Via Láctea, a nossa galáxia, e a nossa galáxia está orbitando um centro galáctico, que é um aglomerado de galáxias que fica na constelação de Sagitário. E nós estamos girando num grupo, que é o aglomerado de galáxias, de forma espiral ao redor desse super centro de gravidade, que é o buraco negro no centro na direção da galáxia de Sagitário. Então, a Terra está girando, o sistema solar está girando e a galáxia está girando. E esse aglomerado de galáxia, 1.670 quilômetros, né? 460 metros por segundo, 1.670 quilômetros por hora. Então, não estava tão fora assim da minha assertiva, não. Isso significa o quê? O grupo aglomerado de galáxias orbita outro super... Enfim, a coisa vai, entendeu? E todos os movimentos são em espiral. Todos os movimentos são em espiral, tá? Ou seja, circular. E a metáfora que se dá aqui das vacas, elas ficam em movimento circular, girando e prensando os grãos. Tá? Essa prensa, essa roda de pedra, chama-se o Sansara. O grãozinho na frente dela, vou ter que falar, viu? É você, tá? E olha, vou dizer, se você não for rapidinho e sair da frente dessa pedra, dessa roda de pedra, ela te esmaga, chama-se morte. Então, depois você renasce na frente da pedra de novo, para de novo ser esmagada pelo Sansara. Então, a ideia é você entender o perigo, entender a desvantagem e decidir sair dessa espiral, transcender essa condição local de renascimentos e mortes. Chama-se Sansara, esse modelo, e a pedra que nos esmaga são, né, as condições mediante as quais adquirir um corpo de carbono leva ao colapso na média de 70 a 100 anos. Isso é desvantajoso. A vida espiritual real, a evolução real só começa quando nós entendemos essa desvantagem. Até nós entendermos essa desvantagem e tomarmos a decisão de interromper esse fluxo de renascimentos e mortes, é apenas um protótipo, é um ensaio de vida espiritual, é um ensaio de conhecimento. Não há conhecimento sem essa decisão. Qualquer decisão tomada antes dessa decisão é apenas protótipos, ou seja, ensaios. Eles não são a decisão definitiva. A decisão definitiva é essa, que você decide não renascer mais no ciclo do Sansara. Só assim, só a partir desse momento, você é considerada uma pessoa civilizada do ponto de vista védico. Até então, está dentro da condição de extensão do reino animal. É uma pena que seja assim, mas é assim que é. Então, aqueles que quiserem entender a si mesmos como
seres civilizados, do ponto de vista intelectual, deverão entender que o renascimento e a morte são desfavoráveis para si e para qualquer pessoa que você ame. Portanto, algo deve ser feito nesse sentido, os passos devem ser dados para sair da direção dessa pedra esmagadora que vai necessariamente te esmagar a qualquer momento, chamado samsara. Então, a ideia é sair dessa condição, e aquele que decide sair dessa condição já tem uma maturidade. É como alguém, por exemplo, que mora num bairro ruim, sem saneamento, violento, decide estudar para ter um emprego bom e sair desse bairro e tirar a família dali. Então, essa pessoa que tem essa decisão, normalmente, é entendida como uma pessoa de maturidade, uma pessoa de ponderação, uma pessoa de responsabilidade. Semelhantemente, aqueles seres humanos que entenderam que ficar nascendo e renascendo na forma humana é uma condição inferior, são seres humanos maduros, evoluídos, civilizados. Esse é o parâmetro de civilização dentro do conceito do contexto védico, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar aí, então, a sequência com a Vrindavani e a gente, né, volta a se falar, então, logo mais na Torre dos Mantras, logo mais à noite, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Eu vou me retirar agora. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, então, estamos andando rápido demais, né? 752 mil dados. É muita velocidade. A gente tem que dar conta rápido disso tudo. Se não quiser voltar, né? Muito bem, então, queridas. Até amanhã, se Deus quiser. Até a noite. Hare Krishna, bom dia para todos vocês. Hare Krishna, bom dia. Namastê. Namastê, até amanhã. Até a noite. Eu só quero falar uma coisinha com você. Também quero falar contigo. Kátia poderia ficar também, ó. Acho que ela saiu. Então, deixa eu falar é porque sobre a questão do nosso encontro hoje, né? Eu não abro tela depois de uma certa hora, eu deixo o celular. Então, hoje de manhã eu vi mais ou menos o que vocês resolveram lá, que você já até botou a lista, eu nem sabia que tinha encontro hoje. Aí eu vi o que sobrou lá para mim, que sobrou para esse sábado. Eu não posso fazer esse sábado. Eu estou aqui no sítio e eu tenho que sair daqui cedo, porque eu tenho que buscar meu neto lá no Rio, porque minha filha está viajando. E aí, como é que a gente faz? Então, eu estou botando aqui uma mensagem para a Kátia voltar, porque eu preciso falar com ela também. Espera aí. Os outros dias, para mim, está tranquilo, mas esse sábado não tem a menor condição, que eu não vou poder participar da célula. E também fazer o jejum vai ser muito difícil, porque eu vou estar na estrada, dirigindo. Vai ficar puxado demais. Deixa eu ver se ela atende aqui. É importante e a reunião é hoje, que horas? É bom que ela esteja aqui presente, a Kátia, porque a gente já pode tomar a decisão, até fazer troca. Ô, Kátia, tu pode voltar para o mesmo link, para eu conversar com você e com a Vrindavana junto? A Vrindavani. Voltar, certo, porque tem algumas ações que a gente precisa tomar. Então, Vrindavani, é assim, como a gente fez um cronograma, para começar quarta, pode começar quinta também, foi só uma sugestão. E eles colocaram as datas ali, certo? Porque ainda falta a cartinha da sua amiga.
E antes de nós entrarmos para fazermos a ignição da célula na sala da Torre dos Mantras, precisamos nos encontrar, porque tem algumas questões que eu preciso falar com vocês, não é sobre exatamente essa questão, né, de você ter colocado uma data, e aí essa data é uma data de compromisso, não é uma data que você colocou, né? Estou Pronto, falando aqui sobre voltei. algumas questões, certo? Que a gente precisa combinar. Eu não Certo. coloquei data, foi o que sobrou. Eu Isso, não tinha nem você não visto. colocou, foi o que sobrou, eu percebi. Então, aí, nesse caso, para solucionar a questão dos membros, é você colocar a sua posição. É você que chegar lá no grupo e falar. Alguém pode trocar, porque no sábado eu não tenho condição, certo? Aí, provavelmente, um outro membro deve assumir, certo? Então, nesse nosso encontro, né, que eu até sugeri para a Vera hoje pela manhã, que poderíamos fazer um encontro meio-dia, entre meio-dia e 30, 1 hora, né, mais ou menos, meia hora só, dá para nós recebermos os pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos pacientes e vamos fazer o mantra de recebimento, certo? Aí, para isso, se for decidido o horário, a gente recomenda sempre que vocês acendam uma luz, uma lamparina, uma vela, né, o que for, né, e coloca um incenso antes de começarmos a recebermos os pacientes, né, colocar em seu coração essas intenções, e aí a gente vai receber. E aí tem algumas regras, né, que também que precisam passar. Por exemplo, você colocou sábado, né, uma suposição, não é que você tenha colocado. E Colocou esse quem? dia, uma suposição, Colocou. digamos que a Kátia colocou para fazer a leitura numa sexta-feira, não estou Ah, olhando. Aí, nesse dia que a Kátia colocou para fazer a leitura do mantra, ela deve estar toda assim preparada, tomar seu banho, fazer o jejum, entendeu? Se Kátia não consome carne, tudo bem se ela é vegetariana, mas se ela não for vegetariana, nesse dia, então são algumas regras que eu vou colocar para vocês. Ela deve não consumir a carne nesse dia, entende? Então, fazer esse jejum e também não determinados alimentos, não é? Que ela deve colocar, né? No seu jejum até meio-dia e de meio-dia em diante também colocar para não, né? A gente fazer, como a gente diz assim, é um sacrifício, né? Porque é uma pessoa que é acostumada, não estou dizendo que ela consome carne, é uma pessoa que é acostumada a ter determinadas ações, e aí vai aquele coraçãozinho assim, mas é preciso, certo? Certas ações. Tá bom? Então é isso. Eu falei com a Vera para dar sugestão de nós nos encontrarmos hoje, 12h30. Não sei se você, Brindava, teria condição, entre 12h30 e 1 hora. Kátia teria, Kátia? Sim, sim, Então, pronto. Se posso. vocês puderem, pode colocar até no grupo, porque a Sim. Vera, ela foi para fazer a ginástica dela, toda de manhã ela faz, e ela, não sei que horas ela vai retornar, entende? Aí pode. então, 12h30 a gente se Sim, encontra em que link? no link, o mesmo link da Sala dos Mantras, pode ser esse Esse link. que a gente está agora. Se você quiser brindar, você pode colocar lá, dá Tá bom, sugestão, coloca. coloca lá e tal, entendeu? E a gente se encontra nesse horário. Vou colocar aqui também no meu agendamento, Ô, exatamente para Tulas, recebermos. Oi, oi, Tulas. sim, Mudou algumas coisas, né? Porque antes, quem fazia aquela parte do alinhamento do chakra era vocês, as sacerdotisas. Agora eu estou observando que é quem faz a leitura também, que dá continuidade, né? isso. Isso eu vou dar essa orientação para você na hora desse encontro. Por isso que eu falei que tem algumas regras, algumas questões para serem resolvidas. Então, na hora desse encontro, eu vou dar essas orientações. Essa mudança que Mas vai houve. dar tudo escrito, né, Né, Tulas, para a tudo gente por seguir o. escrito. Eu vou colocar até no grupo, né, nessa proximidade, para a gente já fazer um treinamento, entendeu? Caso alguém necessite, não precisa, né? Mas a pessoa fazendo a leitura, a gente pode fazer juntos, tá? E meu problema sábado também é porque sempre eu estou indo lá ver Jimmy, né? E Hum. aí tem sábado que eu não vou, mas tem sábado que eu vou, aí eu não sei. Eu vou dar uma olhada para Mas aí poder. pode ser que a sua Mini, pode ser que algum outro pode trocar com a Vrindavani, entendeu? Certo. É só esse próximo sábado que eu vou É, estar saindo daqui do sítio, arrumando tudo. Eu não posso nem participar do sadhana. Vou ter que pegar a Mas, estrada para fazer jejum, vai ser muito difícil. verdade, verdade. Mas no Então, outro, tudo se bem. der tudo certo,
a gente começa quinta, amanhã. É, dá tudo certo, a gente começa amanhã. Falta a carta da sua mini. Se você puder, Vrindavia, na hora que você colocar, você pergunta se a sua mini pode enviar a carta ainda hoje, antes do horário da 12h30, tá? Tá. Tá bom. Isso, agora eu vou, daqui a pouco eu coloco lá, né, essas intenções, na hora de nós entrarmos juntos, se a sua menina também aceitar, que vai depender dela, né, também. É uma coisa rápida, não é nada demorado. É só vocês falarem só um pouquinho de cada um dos pacientes, vocês já colocaram Ok. lá, mas é preciso também nós conhecermos, porque é uma egrégora, né, vocês estão, junto como membros, maternando os pacientes da célula, todas vocês. Sim. Então, E seu as jejum fotos? é o jejum que vai auxiliar também o jejum da Vrindavia, da sua mini, entende? Então, é assim. E Então, a foto? Para botar que hora? Ali tem. Eu estava ouvindo que tem que ter. Eu estava assistindo lá que tem de isso. botar A foto foto. do paciente, é. É. O certo seria botar a foto do paciente, vocês colocaram junto com a carta e fizeram a síntese, que foi ótimo, como foi desenvolvido, certo? Mas pode colocar a foto do paciente hoje mesmo, antes do horário, tá? Será que eu pode pagar e botar tudo para ficar tudo certo? Não, você pode Fazer. colocar, Não? acrescentar a foto, não tem problema não, Tá. viu? Aí você Eu bota. me lembrei depois, sabe, Tula? Aí eu É. falei, meu Deus, era para ter colocado junto com a síntese. Não tem problema, viu? Pode colocar depois aí, cada um de vocês. Pode lembrar na célula isso também que você lembrou, tá? Gente, eu vou ter que sair. Eu estou muito apertada para ir no banheiro. Não estou É, Tá dando bom, jeito. querida. tá tudo certo, tudo certo. Hoje a gente bota lá, vocês botam lá no grupo para nós encontrarmos às 12h30, né? Pelo Tá, menos nós três, eu, tá, você e a Vera, tá tudo certinho. Um beijo, tá cara. bom, tchau. Até mais, tchau. Até.